dizer que estou feliz com a presença de todos, os irmãos, aquela fileira de rapaz lá atrás. Feliz por vocês aqui, viu? Coração mesmo. Como o tempo é correndo, né? Eu venho aqui deixar uma palavra para todos, principalmente os jovens, né? Que eu me envolvi muito cedo nas drogas, com a bebida, a prostituição, com os 10 anos de idade. E o que eu venho dizer aqui para vocês, se afastar dessas coisas, né? Quem foi envolvido, né? Se afastar, procurar Deus, porque só Deus para fazer o que fez na minha vida, na vida de vocês. Porque eu sei que eu sou o impossível na mão de Deus virando possível. Né? Então, quando eu conheci Jesus, no dia 16 de setembro de 2007, nesse dia eu estava planejando fazer um assalto aqui pertinho de casa. No Senhor, quem começa aqui, muitos aqui conhecem, seu João Melquite. Né? E ele tinha o livro do São Cipriano. Eu já tinha ouvido falar, isso é livro de magia negra. Né? Mas quando Deus quer usar, quando Ele não usa nós que estamos nos caminhos dele, Ele usa até o macumbeiro para trazer para os caminhos de Deus. Aleluia! Então o que acontece? Como eu abri a boca para dizer que estava querendo fazer isso com ele, certo dia, isso foi lá no Pacujá. Eu abri a boca, falei isso para os rapazes lá. Os rapazes falaram para mim assim: vamos ver isso aí. Eu vim embora. Quando eu vim embora, nesse tempo, não existia, pode-se dizer, nem polícia. Sei que são polícia de todo lado. Aí eles me parou, me revistou. E na hora que eles me revistou, veio uma voz do meu pensamento: quer dizer que tu quer me roubar? Desse jeito. Aí eu escutei, levei a revista e fui embora. Eu me lembro que certo dia, eu estou em casa, era mais ou menos 1h, meia-noite, assim. Deixar bem claro que eu não estava drogado. Eu estava assistindo televisão, enrolando um baseado para eu fumar. E quando eu terminei de fechar o baseado, cantou um galo muito forte. Um canto mesmo que estremeceu as teias da casa, as teias se mexeu. E naquela hora veio a voz do velho da minha mente, que era a voz do seu João, falando comigo: quer dizer que tu quer me roubar, tu vai morrer. Aí eu corri, peguei um crucifixo na cabeceira da cama, eu tinha ganhado de um parente da gente. Eu botei esse crucifixo no pescoço, lembrei de Deus na hora, né? Eu botei no pescoço, não adiantou de nada. Aí eu me lembro que eu tinha uma bíbliazinha pequena, no Novo Testamento, azulzinha. Onde eu abri ela estava escrito: da sua boca vai sair uma espada aguda. Eu joguei ela para um lado, mas não joguei o baseado na mão, seguro. Aí eu sei que eu senti uma coisa subindo na minha garganta, no pé do meu umbigo, para sair na minha boca. Várias furadas no meu corpo. E a voz dele falando comigo: hoje tu vai morrer. Tu quer me roubar? Hoje tu vai morrer. Hoje tu pega o que tu queria. Aí eu me lembro que minha mãe acordou, vendo eu fazendo um rebuliço dentro de casa. Aí minha mãe viu o baseado da minha mãe e perguntou: o que é que tu tem? Eu falei: é o que eu quero matar. É nada, essa droga velha que tu usa. Eu falei: mãe, eu não usei droga, nem acendi. Aí eu me lembro que eu dobrei meu joelho em cima da cama da minha mãe. Nesse tempo estava morando só eu e minha mãe. Eu dobrei o joelho em cima da cama da minha mãe. E a voz dele falando isso comigo. Eu me lembro que eu ainda falei assim: se tu não me matar, vai ser vergonha, vai te matar. Falei desse jeito, né? Nessa briga espiritual, né? Aí muito bem. Eu sei que eu senti nas furadas, porta batendo, panela caindo, tudo quanto é bicho bruto gritando e só eu escutando. Eu me lembro que eu perguntei pra mãe: mas você tá escutando? Não, ela tô não, essas coisas velhas que tudo. Pra ela eu tava drogado. Aí muito bem. Eu saí pro quintal, nesse tempo não tinha igreja aqui. Eu saí bem aqui pro quintal aqui atrás. Eu nunca tinha dito essa palavra. Eu me lembro que eu sofrendo, sentindo aquela furada, eu olhei pro céu
E eu falei, Senhor, tem piedade de mim. Quando eu falei isso, o negócio deu uma amenizada. Aí minha mãe, ela escutou eu falando isso, e não sei porquê, ela lembrou do irmão Neto. E o irmão Neto, ela pegou e falou, Marquinhos, Netinho é crente. Eu me lembro que eu saí correndo por aqui, tinha uma cerca bem aí na porta dessa igreja. Do jeito que eu fui, eu pulei a cerca sem botar não. Esse caminho aqui cheio de pedra. Corri para a casa do irmão Neto, não levei nenhuma tapada no escuro nessas pedras. Quando eu cheguei na porta da casa do irmão Neto, eu senti como se fosse uma flecha saindo das minhas costas. Quando eu senti isso, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu me lembro que eu falei assim, desculpa a palavra, eu falei desse jeito. Caralho, que onda é essa? Aí, na mesma hora que eu falei isso, eu deixei de querer ir para a casa do irmão Neto. Eu virei para voltar para casa, o negócio entrou de novo no meio do meu peito, como se fosse uma flecha. E começou a vir de novo na minha mente, hoje tu não escapa não, hoje tu morre. Tu quer me roubar, tu só falava isso, tu quer me roubar, tu vai morrer. Aí muito bem, quando eu vi que não tinha para onde eu correr, foi o jeito de eu bater na porta da casa do irmão dele. Pulei a cerca dele, bati na porta, e eu me lembro que do mesmo jeito que eu falei para a mãe, quando ele perguntou quem era, né, eu falei que era eu, né? Quem é? Eu falei, é o Marquinhos. Aí ele, o que é que tu tem, Marquinhos? Eu falei, é o cão que quer me matar. Eu me lembro que ele pegou e disse, pois entra para dentro, porque vem contigo aqui não entra. E eu entrei para dentro da casa dele. Isso ficou em mim mais ou menos de 1h da manhã, às 5h da manhã. Esse negócio me furando, me cortando, bicho gritando, panela caindo, porta batendo. Uma tormenta infernal. Eu sei que quando estava amanhecendo o dia, passou. Aí o menino trouxe um copo d'água, esse filho do irmão Neto, trouxe um copo d'água para mim, eu bebi esse copo d'água. Eu me lembro que o irmão Neto perguntou, Marquinhos, você sabe o que é isso? Aí eu falei, é o cão que quer me matar. Marquinhos, isso é magia negra. Quem fez isso para você quer te ver morto. O que o seu João, que estava falando comigo, eu não contei para os irmãos. Eu senti aquilo, mas não contei. E nessa hora que ele falou isso, que era magia negra, eu peguei e falei, eu sei. Quem está fazendo, quem fez isso para mim foi o Roberto. Eu falei desse jeito. Eu me lembro que o filho mais velho do irmão Neto, o Mael, ele virou e falou, eu não te disse, pai, que o velho tinha um livro. Esse velho é ruim, eu me lembro desse jeito. Muito bem. Mas para a gente ver como o poder de Deus é grande e essas coisas não têm poder algum na vida de quem tem fé em Deus, verdadeiramente tem Deus, em Jesus, né? Não, como se diz, não nos leva à queda do jeito que eles querem. Eu me lembro que eu fiquei com muito medo de passar lá no caminho dele depois disso. Aí eu me lembro que uma vez comentei com os irmãos, não tenha medo não, porque o que você é maior do que o que está nele. Certo dia eu criei coragem e passei. Quando eu cheguei, tá lá limpando o passarinhozinho, no peitoria dele, o bico, esse passarinho preto, bem afamado o passarinho dele. Eu cheguei com medo perto dele, falei, bom dia, senhor. Ele falou assim, bom dia. O passarinho dele estava assim, no meio da gaiola. O passarinho pulou para cima, caiu rodando morto dentro da gaiola dele. O que eu vejo nisso? Eu vejo isso o poder sobrenatural de Deus. Aleluia. Confrontando ele, entendeu? E mostrando a ele, para mim e para todos nós, como Deus é poderoso. Tem poder quem tem essas coisas. Tem poder. Mata os outros na unha. Se a pessoa não tiver fé mesmo em Deus, mata a pessoa à míngua. Na unha mesmo. Muito bem. Nisso, eu comecei a frequentar a casa do Senhor. Eu me lembro que o Netinho falou, Marquinhos, só tem um lugar que você se esconde disso aí. Eu falei, aonde? Ele ia para a igreja trabalhando e deixando de fazer as coisas erradas. Muito bem, eu comecei a ir. Só que com vergonha da comunidade, dos outros ver, procurando a Deus, eu comecei a procurar a Deus numa igreja distante. E nisso, foi passando os dias, e eu deixei de servir a Deus. Quando foi com 1 ano,
certinho, mesmo dia, mesma hora, o negócio voltou de novo. Dessa vez, foi com um conhecido meu. E é o que eu digo aí para a rapaziada, né? Vamos escolher as amizades da gente bem escolhidas. A gente não sabe quem está do nosso lado e o que tem dentro do coração deles. Eu tinha um amigo, e muitos aqui chegou a conhecer ele, finado Adriano. Eu me lembro que eu comentei com ele sobre isso do seu João, que tinha umas armas, que eu tinha vontade de ter ido buscar elas, e contei o que eu contei para vocês aqui agora, eu contei para ele. Mas a resposta dele foi essa: ele sempre tem um cão, tem um capeta. Eu vou buscar essas armas, e vai aí. Eu falei: eu não quero mais negócio com esse velho. Aí, muito bem, um dia eu estava lá no Mucambo e já estava nas drogas de novo, na bebida, na putaria, né? Aí, certo dia, eu encontrei com ele lá, eu fui numa boca comprar uma droga e ele estava bem no pé do portão do carro. Eu comprei a droga e, como diz, nessa vida não tem amigo. Ele era meu amigo, como eu acabei de dizer aqui, mas eu botei a droga no bolso, passei por ele e olhei para ele, pode ser dizer. Mas eu me lembro que ele me pediu e eu falei para ele que era pouco. Aí fui-me embora. No meio do caminho, a voz veio do meu pensamento que nem a do velho, só que era ele. Oxe, tu me negou. Oxe, tu me negou. Eu me lembro que eu cheguei no meio do caminho, ainda parei a moto e falei para a mãe do menino. Eu falei: rapaz, podia voltar e dar um pedacinho para ele. Estou me sentindo bem de ter negado. Eu quero saber, eu vou embora, vim embora. Quando eu cheguei em casa, quando eu estou bolando o baseado nesse tempo, eu estava começando a conhecer o crack. Aí eu estava fumando ele ainda, enrolado com cigarro. Aí quando eu terminei de fechar o baseado, um galo cantou muito forte, de novo, e começou como se fosse um cavalo muito gigante, grande, correndo ao redor da casa. Estremecia as teias da casa também. Começou a porta a bater, panela cair do mesmo jeito. E eu sentindo as furadas no corpo, aquelas coisas ruins, eu me lembrei do irmão Neto. Corri para a casa do irmão Neto na mesma hora. Quando eu cheguei lá, bati na porta, o irmão Neto perguntou o que era, eu falei a mesma coisa outra vez. Ele falou: pois entra para dentro. Eu entrei para dentro. Isso foi mais tremendo. Nesse tempo, eu me lembro que eu me olhava no espelho, estava magro, eu não gostava nem de me olhar. Vi uma voz em mim, nos meus pensamentos, que dizia que eu tinha AIDS. E eu não gostava de olhar no espelho e ficava muito mais triste devido a isso, né? E lá dentro da casa do irmão Neto, Deus começou a falar comigo dessa vez, mais tremendo ainda. Deus falou para mim: se arrependa de tudo que você já fez, você vai morrer. Mas eu não querendo, na mesma hora que Deus falou isso, o inimigo mostrou eu com droga, dinheiro, carro, mulher, e falou: tudo que tu gosta eu tenho, eu vou te dar em dobro, não deixe. Falou desse jeito para mim. E eu não querendo, e eu não querendo, uma briga mesmo assim, infernal, né? Eu me lembro que dentro da casa do irmão Neto, eu virei para eles e perguntei também: vocês não estão escutando não? E o irmão Neto: não estamos escutando não. Eu me lembro que, se eu não me engano, as palavras dele foi essa: que é coisa da sua cabeça. Aí, muito bem, o que aconteceu? Deus veio para mim e pediu para eu me arrepender. Que tudo de ruim que tinha em mim era passado, mas para isso precisava ir para a igreja, trabalhar e morrer por mim. Mas mesmo assim eu não quis. E eu já tinha sido junto com umas 4 mulheres já. Sempre tive vontade de ter um filho. Nunca tinha contado isso para ninguém. Deus sabe de tudo, né? Ele veio no meu pensamento e falou: se arrependa de tudo que você já fez, senão você vai morrer. Você tem vontade de ter um filho, você vai ter o seu filho e tudo que você sempre quis na sua vida. Mas para isso precisa você trabalhar e morrer por mim. Muito bem, enquanto Deus falava comigo, era uma paz. Mas o inimigo, quando falava, eu sentia as furadas, o negócio
cuspindo, me cortando. Eu me lembro que o pastor Samuel era criança, pequena, tinha o tamanho dessa criança, acho que ele tinha uns 12 anos nesse tempo, pastor? 10 anos, né? Eu me lembro que teve uma hora que ele olhou assim pro pai dele e falou: pai, escuta. Aí, o que, menino? Pai, escuta. Aí eu olhei para ele, ele apontou pro meu peito e falou: olha, dá de escutar o coração dele batendo. Eu olhei para baixo, meu coração pulsava assim. Aí eu me aperreei, né? Eu vi aquilo e comecei a sentir como se fosse um balão crescendo dentro de mim. Várias furadas no meu corpo. Que eu vi que eu ia morrer mesmo. Eu peguei e quis enganar a Deus, né? Aí eu peguei e falei: tá bom, senhor. A partir de hoje eu vou para a igreja, nunca mais uso droga, nunca mais eu faço nada de errado. Só que era mentira. E a Deus ninguém se engana. Então o que acontece? Na hora que eu falei isso, eu senti uma furada do pé do meu umbigo que foi no teto da cabeça e escutei a voz de Deus irada comigo. Se arrependa, senão tu morre agora. E começou a crescer mais ainda, eu sentindo como se fosse um balão crescendo dentro de mim. Quando eu vi que realmente eu ia morrer, eu caí de joelhos chorando, pedi perdão dos meus pecados a Deus. E nisso, eu me lembro que quando eu me arrependi de coração, o irmão Neto estava com a Bíblia aberta, fechou a Bíblia e falou: graças a Deus. Na mesma hora, sumiu tudo. Veio uma calmaria, uma paz tão grande. Aí eu me lembro que eu ainda olhei para o irmão Neto e ele estava sorrindo. Aí eu olhei para ele e falei: o que você está rindo? Foi você que fez isso para mim? Sim, como se diz. Nem eu mesmo estava entendendo o que estava acontecendo. Aí eu me lembro que desse dia em diante, eu passei 3 anos e 6 meses, mais ou menos, dessa hora em diante, sem beber, sem usar droga, sem trair a mãe dos meus filhos, sem fazer nada de errado. Eu me lembro que, como eu acabei de contar para vocês, minha mãe estava lá em Brasília. Um dia o irmão Neto ligou para ela e contou que Deus tinha feito na minha vida, que eu estava na igreja, que eu estava bem nos caminhos do Senhor. Minha mãe lá em Brasília, automaticamente, eu acredito, por gratidão a Deus, dobrou o joelho a Deus, aceitou Jesus e contou minha vida de criança até esse momento que aconteceu essas coisas com o pastor lá em Brasília. Esse pastor, quando soube disso, mandou o dinheiro da minha passagem, da mãe do menino e do irmão Neto. Só que o irmão Neto não foi, quem foi o Mael. Para me contar esse testemunho lá em Brasília. Eu fui. Cheguei em Brasília usando a havaiana da mãe dos meus meninos. Nesse tempo ainda não tinha isso. Quando a gente aceita Jesus, a gente vem, como se diz no termo popular, vem na merda. Sem nada. Humilhado, destruído. Mas eu fui contar esse testemunho lá. Aí cheguei em Brasília, eu me lembro que eu parei na esquina assim, minha mãe vendia pamonha, eu peguei umas pamonhas dela, botei na esquina para vender, com isoporzinho. Os caras que me conheciam passaram: cara, ele tem uma maconha junto, não, com a pamonha não. Eu falei: beleza. Não, tem não, tô na benção, é mesmo, não é? Desculpa aí, tá ok? Muita gente respeita, vou dizer assim, no termo popular, o vagabundo respeita mais o servo de Deus do que qualquer outra pessoa. Aí, muito bem. Eu peguei, comecei a vender minhas pamonhinhas. Um dia meu pai, minha irmã já era evangélica, aí estava fazendo uma reforma na igreja onde ela congregava. E ela foi lá em casa dizer para o meu pai, que já tinha umas pessoas lá fazer o orçamento para o pastor, só que o pastor ainda não tinha aceitado. Aí a minha irmã perguntou se meu pai não queria ir. Aí o pai pegou, assim, grossão do jeito dele, né? Fala: olha, ele não aceitou aí porque ele quer que faça de graça. Aí eu peguei, olhei assim, né? Fiquei calado na minha. Passou um dia, o pai perguntou: cadê ele? Falou com o homem, falou: é para você ir lá fazer o orçamento. Aí eu fui mais meu pai. Aí lá o pai falou com ele lá, deu o orçamento para ele. Quando eu cheguei em casa, eu dobrei meu joelho no chão. Aí eu me lembro que eu dobrei meu joelho no chão e pedi para Deus: Senhor, abençoa que o pastor dê esse emprego para o meu pai, para mim trabalhar com meu pai. Aí eu
orei, pedi a Deus, passou um dia, o pastor ligou para minha irmã e mandou nós ir fazer esse serviço. Aí eu recebi o dinheiro do meu pai, trabalhei com ele. Fui numa feira, comprei 2 camisas. Deus abençoou, vendi as 2 no valor de 4, de 4 pulou para 8, de 8 para 16, com 3 meses. Eu estava viajando para São Paulo para buscar mercadoria. Com 1 ano, eu estava com carro, loja, estava com meus 2 filhos, como eu disse que Deus disse, ia me dar tudo que eu queria. Já estava com o filho no colo, outro na barriga da mãe do menino. Mas eu não vigiei. E é o que eu passo aqui para todos que estão já nos caminhos do Senhor e para a juventude aí, vigiar, né? Porque eu não vigiei. E o inimigo colocou um prato no meu caminho e eu fui lá e comi. Certo dia eu estava passando na rua, meu sobrinho está aqui de prova, o Mike, ele estava comigo dentro do carro nesse dia. No carro que eu tinha o nome das roupas que eu vendia, as marcas, meu telefone. Eu entrei numa rua, o telefone tocou. No que o telefone tocou, era uma mulher. Essa mulher virou para mim e falou: ei, tem como você voltar de ré? Não, que você acabou de entrar na rua, eu queria ver se você tiver com essas roupas aí no carro, eu queria ver suas roupas aí. Eu tá assim, voltei de ré. Quando eu cheguei perto dessa mulher, o que eu vi era uma senhora. Mas, só que não era uma senhora. Mas nessa hora, eu vi uma senhora. Ela comprou as roupas e tudo. Eu me lembro quando... E ela encomendou mais algumas. E quando eu entrei dentro do carro, o Mike falou assim: mas quem tem essa mulher quer subir teu colo? Não. Falei: oxe, que eu acho que eu quero conversa. Você tem minha mulher em casa, tô de boa. Deus é mais, está repreendido em nome de Jesus. Ainda falei assim. Aí o Mike falou: tu tá ficando doido. Muito bem, passou o dia. Aí, quando passou o dia, não, quando eu cheguei em casa de noite, o telefone tocou. Eu estava discutindo com a mãe do menino. Quando eu atendo o telefone, era essa mulher. Ela vira para mim e pergunta: ei, vai esquecer das minhas mercadorias que eu não encomendei não. Eu falei: não, pode deixar. Aí ela falou para mim: eu queria mais outras coisas. Aí eu falei: o quê? Ela: tu não sabe não? Eu falei: não, eu achei que você tão atraente, queria dar uma volta com você, conhecer você melhor. Eu me lembro que eu olhei para a mãe do menino e eu falei: ó, você tá vendo aí? Você não está dando valor no que você tem dentro de casa, os outros na rua estão querendo dar. Aí, muito bem. Do mesmo jeito que ela não deu valor, eu também não dei valor no que Deus fez na minha vida, né? Porque eu fui lá comer esse prato. Aí eu sei que essa mulher não saiu da minha mente. Aí quando a mercadoria chegou, eu liguei para ela. Eu estava no centro da cidade. Liguei para ela e falei: que a mercadoria chegou. Onde é que você está? Ela está no centro da cidade também. Eu falei: pois pronto, pois me diga onde você está. Ela disse, eu fui lá, entreguei no estacionamento para ela. Aí eu vendo ela, eu vi que ela era mesmo realmente bonita. O que acontece? Eu chamei ela para ir almoçar. Nós fomos almoçar. Quando eu deixei ela de novo, eu não me segurei, então eu peguei no queixo dela e dei um beijo nela. Eu me lembro que ela desceu do carro, foi do trabalho dela, eu peguei uma pista, eu andei como daqui no seu Mané Mike, numa pista movimentada, com ônibus, caminhão, muitos carros, moto. Eu chorando, arrependido, eu fechei o olho e falei: Senhor, se o Senhor quer me levar, me leva agora, que eu estou arrependido do que eu tinha feito. Eu sei que eu andei como daqui lá, quando eu abri o olho, o carro estava no mesmo lugar que eu estava dirigindo. Não nem para a esquerda, nem para a direita. Deus não quis me levar. Muito bem, certo dia eu fui numa igreja onde ninguém nos conhecia. Eu perguntei para o pastor. Falei: pastor, eu sou casado e conheci ela, acabei vindo brigas dentro de casa e eu quero viver com ela. Você acha que Deus vai me abençoar? O pastor virou para mim e falou: não, te abençoar, Deus vai te abençoar. Deus abençoa nós todos. Agora tem um porém. Você está disposto a pagar o preço por isso que você vai fazer? Deixar sua mulher em casa, que eu tinha contado para ele, né? Ela estava com o filho no colo e um na barriga. Aí ele pegou e falou: você está disposto a pagar esse preço? Eu olhei para ela, olhei para ele. Falei: estou, ela também estou. Muito bem. Nós começamos a se envolver cada vez mais. Quando foi para o meu filho mais novo, quando ele nascer, eu me lembro que a mãe deles não tinha passagem, que o Davi já nasceu quase morto. Há muitos aqui que
não sabe, meu filho, ele é especial. Deus é tão bom na minha vida. E o mesmo dia que ele é bom na minha vida, eu quero que ele seja bom na vida de vocês. Ele tem problemas. Aleluia. Cara de problemas. A mão dele, ele não consegue segurar só. Eu estou correndo até atrás aí para ver se ele apresenta. Deus é tão bom, que era para ele ter convulsão direta, né? E para a honra e glória de Deus, meu filho tem uma vida saudável. Com esses problemas, ele não tem essa condição. Estudo, eu me lembro que um dia eu fui atrás de uns remédios, graça. O médico, quando viu o atestado dele, os documentos dele, falou: seu filho estuda? Eu falei: estuda. Joga bola? Eu falei: joga. Toma banho de piscina? Eu falei: então. Ele fez: isso é um milagre. O próprio médico reconheceu: isso é um milagre na vida do seu filho, porque o que ele teve não pode nem dar sombra. Mas muito bem. Aí eu me lembro que a mãe dele não tinha passagem para outra criança. E no dia que eu cheguei em casa, estava com essa outra mulher, cheguei em casa, ela começou a sentir as dores. E eu chamei minha cunhada, botei ela dentro do carro, para nós ir para o hospital de madrugada. Aí no meio do caminho, né, começou o sinal fechar, né? Eu me lembro que minha cunhada pegou e falou que ela estava dirigindo e eu no banco de trás. Mas a mãe do menino. Aí minha cunhada falou: Marquinhos, o sinal fechou. Eu falei: tem sinal não, pode passar, vai embora. Ela vai encher o carro de multa. Eu falei: não tem problema não, meu filho já botou a cabeça para fora. E não está dando sinal nenhum de vida. Aí ela é mesma que eu falei: botou, só um pouquinho dele. E eu lembrei que o médico tinha dito que ela não tinha passagem para bater outra criança normal. Aí eu peguei e falei para ela: Bené, eu vou meter a mão e vou puxar meu filho, não vou deixar ele morrer não. Quando eu fui com a mão para puxar, Deus jogou ele na minha mão. Ele saiu de dentro. Aleluia. E naquela hora, Deus falou para mim: eu quero que você aí, a sua família, os seus filhos. Foi aí que eu te vi. Mas eu não dei ouvido. As drogas já se envolvendo, já errado de novo, né? O que acontece? Eu deixei ela no hospital, ela ganhou o neném. Eu que entreguei na mão do médico o neném. Aí deixei ela no hospital, voltei para casa, deixei minha cunhada em casa, fui direto quando estava outra mulher. Para você ver, quando a gente dá brecha para o inimigo, a gente fica surdo, cego, mudo para as coisas de Deus. Eu não dei ouvido, Deus falando ali para mim: é um milagre que Deus fez na minha frente, na minha vida. A mulher não tem passagem e Deus jogar o menino na minha mão. Isso é um milagre. Para muitos pode não ser, mas para mim é um milagre. Porque por os médicos já não podia ter filho normal. Muito bem. O que acontece? Eu me envolvi com essa mulher, larguei a mãe dos meus filhos, e o preço que eu paguei, que o pastor lá atrás tinha dito, foi 14 anos no mundo das drogas, né? Viciado no crack, na bebida, na prostituição. Morei na rua, rasguei lixo para comer, andei dentro do esgoto para se esconder da chuva, porque nem minha própria família me queria dentro de casa. Eu me lembro que um dia eu cheguei na casa de uma irmã, bati na porta dela, já tinha uns 15 dias que eu não tomava banho e nem comia. Aí eu fui, bati na porta da casa dela, só para ajudar assim. Não pode mais entrar aqui não, a casa não é minha, a casa é do Fábio, que era o marido dela, né? E ele não quer mais tudo. Por que ele não me quis mais lá? Porque eu comecei a ir lá, de vez em quando eu pegava uma roupinha, mas tudo que eu peguei foi tudo que eu tinha dado também. Sempre quando eu viajava, eu chegava e mandava escolher as roupas que eu quisesse. Pode pegar para vocês. Nunca fui miserável. Sempre gostei de abençoar o próximo. E eu via aquelas roupinhas lá e eu sabia que os caras compravam na boca. Aí toda vez que eu ia pegar a roupa, estava dentro das calças. Certo dia aconteceu isso. Eu me lembro que nesse dia, irmão, foi como se fosse uma marretada no meio da minha cara. Minha própria irmã falou isso comigo. Aí eu me lembro que eu tinha uma Cracolândia que eu bebia dela também, né? Eu cheguei lá, aí o rapaz
rapaz que estava lá me viu de cabeça baixa, escorado. Ei, mano, tem quantos dias que tu não toma banho? Falei, uns 15 dias. E que tu não come? Eu falei, no mesmo tempo. É mesmo. Aí fui lá dentro, pegou um baldinho d'água, botou o balde assim, ei, Marquinhos, pra tu lavar tuas pernas, teu braço, teu rosto, não acaba a água toda não. Eu não vou pedir água nos vizinhos não, porque essa água aí é os vizinhos que a gente pede e dá. Eles dão, mas sem querer dar. Eu falei, não, tá bom, eu lavei minhas pernas, meu braço, meu rosto. Aí fiquei ali. Aí levei, cara, preparou uma pedra no cachimbo, no cachimbo, fumando no cachimbo, botou a pedra de crack no cachimbo. Esse rapaz lá, ele também gostava de ter uns demônios dele. Eu me lembro que quem chegava lá nessa cracolândia só fumava crack no cachimbo dele. E quando botava a mão, a boca no cachimbo dele, a pessoa se transformava. Começava a ver bicho. Corria para um lado, para o outro, tudo que tinha na mão soltava. Ele saía catando as coisas e roubando o cara. E eu era o único que fumava no cachimbo dele e permanecia normal. Porque eu vejo isso, o poder de Deus na minha vida. Aleluia. Mesmo eu estando ali no erro, né, Deus ali me sustentando. Um dia eu cheguei de madrugada, nessa Cracolândia, aí chovendo. Quando eu entrei dentro do quarto, tinha um círculo feito no chão, tinha um desenho, não sei que desenho é isso, eu não estudei essas coisas de macumba, eu sei que tinha um círculo com os desenhos, cheio de vela. Quando, antes de eu entrar assim, embaixo do portal, eu vi a mulher dele e ele, a mulher dele estava com a sobrancelha como se fosse os dedos da gente assim, a sobrancelha dela, os olhos dele assim, regalado, que nem aquele palhaço Bozo, né? Parecia igualzinho. Na hora que eu vi, que eu ia entrando, eu falei, opa, voltei meu pai. Abaixei debaixo do portal, comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, toda essa vida aqui, pai, essas coisas aí o Senhor sabe que eu não compactuo com isso, isso só é pensamento. Eu dobrei meu joelho ali, preparando, tirei a pedra do bolso, cachimbo, preparando meu cachimbo. E orando, pensando com Deus. Quando eu terminei de orar, ela acendeu o cachimbo, fumei, soltei a fumaça, pulei bem no meio do círculo e bati o isqueiro no chão. Pá! Agora eu entro. Eu falei, mentira. Ele olhou assim pra mim. Tu não é igual aos outros não. Ele falou desse jeito. Por isso que eu gosto de tu, entra pra cá. Eu entrei. Fiquei lá com ele. Sei, irmãos, que isso que aconteceu comigo foi tudo ato da desobediência à palavra de Deus. Tudo isso. Comi um pão que o diabo amassou 7 vezes. Né? Nessa vida, eu conversei com a morte umas 4, 5 vezes. Fora as que eu não vi, que Deus me livrou. Estou falando as que eu vi. E as que eu não vi, que Deus nos livra se a gente vê. Né? E graças a Deus, Deus é tão misericordioso, bondoso, quando a gente realmente tem a Ele. Mesmo que a gente esteja lá no mundão, mas Deus olha para o que nós temos aqui dentro. Não importa se você estiver aqui dentro, se você tiver seu coração maligno, Deus não vai estar com você. Da mesma forma que se você estiver lá fora, mas você tiver um coração bom, temer a Deus, Deus vai estar com você por onde quer que você andar. Como Ele disse na palavra dele, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Glória a Deus. E eu andei nesse vale. Mas para a honra e glória de Deus, Ele me resgatou de novo. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui. O dia que Deus me resgatou de novo, eu estava ali em casa, tinha acordado às 5 horas da manhã, botei um baseado, estava fumando. Aí me bateu uma tristeza profunda dentro de mim. Eu olhei para o céu, eu falei, ô Senhor, me liberta, estou cansado. Aí já tinha
as facções chegaram aí, e eu ainda envolvido com droga, né? Eu me lembro que eu falei para Deus, oh meu Deus, essas facções chegou, se eu continuar envolvido nessas drogas, eu vou acabar matando ou morrendo. E eu não quero isso, meu Deus. Me tira dessa vida. Eu tava com um pedaço de maconha, aí veio no meu pensamento de eu jogar ela fora, na mesma hora veio no meu pensamento de joga não, que daqui a pouco tu perde de novo. Eu me lembro que eu entrei para dentro de casa, liguei o chuveiro para encher o balde, para jogar a droga dentro do vaso. Eu me lembro que a água caindo dentro do balde, transparente. Eu olhei para o teto da casa, para a água, e falei, Senhor, me purifica como essa água que cai aqui agora. Me liberta dessa vida maldita que eu não aguento mais. Chorando, a água caindo ali, a água escorrendo também. Aí, para a honra e glória de Deus, depois desse dia, já vai fazer quase 3 anos que Deus me transformou da água por vinho. Hoje eu não bebo, hoje eu não fumo, não uso droga, não traio minha esposa, não ando falando mal da vida dos outros, ando longe de quem anda falando essas coisas. Não sou melhor do que ninguém, sou pobre, falho e pecador. Né? Mas como a palavra de Deus diz, se apartar de toda aparência do mal. E isso eu venho botando em prática na minha vida. E para deixar aqui mais uma reflexão para vocês, como Deus é tão bom e maravilhoso, né? Está aqui hoje minha esposa, que Deus me deu. A família, quando a gente se envolveu lá atrás, com 15 anos, 14 anos, tirou ela de perto de mim. Levou para longe e eu vivi minha vida como acabei de dizer para vocês. Quando eu vim embora agora de Brasília, já vai fazer uns 8 anos ou mais que a gente está junto, eu não tenho muita data assim. Quando eu vim de Brasília, eu lembrei dela. Eu procurei ela lá no Facebook, achei, mandei mensagem para ela. Aí ela respondeu, tudo bem, mas você tá aqui? Aí eu falei, você tá no Ceará? Eu estou em Fortaleza. Eu falei, eu estou voltando pro Ceará. Aí minha mulher. Aí eu peguei e falei, estou voltando sozinho. Aí você, já casou? Aí ela não, depois que eu me envolvi com você, eu nunca me envolvi com ninguém. Eu falei, sério? Ela, sério. Eu falei, pois pronto. Pois se você ainda quiser, eu estou voltando essa semana. Aí quando eu cheguei, ela já estava lá na casa do meu irmão. Aí alguns primos da gente aí, tio, mexeu os pauzinhos, botou a gente junto de novo. E como diz, quando Deus quer, no homem não separa, demônio, não tem Satanás no mundo. Aleluia! Que faça as coisas de Deus, não dá certo na vida dele. Né? Então, com a honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui com ela, feliz, viu? Porque é a mulher que me deu apoio, segurou nas minhas mãos quando eu não tinha nada. E quando eu cheguei, eu também cheguei na merda. Glória a Deus. E para a honra e glória de Deus, hoje eu tenho tudo, que é Jesus na minha vida. Eu agradeço a Deus por a vida dela. E hoje nós estamos casando nem uma aliança. Eu pude comprar para ela. Mas a aliança perfeita, agradável aos olhos de Deus é Jesus na nossa vida. Então eu estou tão para te dizer, irmão. O que a palavra de Deus diz, eu vou botar em prática. Para te amar, te guardar, te proteger, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.